não sair com a Bíblia na cabeça. Nós queremos falar de Bíblia, de coisas da palavra de Deus. E se tudo que for falado aqui hoje, você se esquecer, se lembre da Bíblia. Está tudo aqui na Bíblia, irmãos. Se lembre da Bíblia. Não é a palavra pastoral, é Bíblia. Não é o pastor, é Bíblia. Saia com a palavra de Deus. Hoje nós vamos propositadamente falar muitos textos bíblicos, porque nós queremos que vocês saiam daqui hoje com a palavra de Deus na cabeça. Então não existe palavra pastoral melhor que a palavra de Deus. O que eu vou falar aqui, ou que qualquer pessoa falar aqui, é uma palavra de segunda mão. A primeira via é essa aqui, a primeira mão é a palavra de Deus. Tá certo, irmão? Então não crie expectativa no homem, porque o homem erra. Felizmente o homem erra. Mas agora é o momento da gente buscar a palavra de Deus. Por isso é muito importante você trazer sua Bíblia. Sabe, a gente está com esse incentivando, a gente até acendeu as luzes aqui, para que você possa acompanhar na sua Bíblia, ler com a gente, apesar que vai ser ali. Então, não se impressione com o homem, se impressione com Jesus. Você pode dar uma palmas para Jesus aí? Glória a Deus. Amém. O tema hoje, para nossa reflexão, é imitando Cristo em mim. Você pode falar isso? Imitando Cristo em mim. Nós vamos trabalhar esse tema. Imitadores de Cristo. Trazer para nós essa responsabilidade. Imitar Cristo em nós. Hoje nós vamos ler alguns textos bíblicos e começar com João, no capítulo 8. João, capítulo 8, verso 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Vamos orar mais uma vez. Papai, muito obrigado por essa oportunidade. Nós queremos ouvir aqui a tua mensagem. Aqueça nosso coração, prepare os nossos ouvidos para que a gente possa sair daqui transformados com essa palavra. Nos usa aqui com o Espírito Santo e mais uma vez, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Repara que existe uma ordem nesse texto. É uma ordem muito clara. E toda vez que aqui é a palavra do próprio Jesus, Jesus ele tem um discernimento, porque ele é Deus, a palavra de Deus, a palavra de Jesus. E ele fala um versículo com uma ordem. E nós não podemos descartar a ordem. Faz toda a diferença. A ordem é o seguinte: primeiro Jesus fala com quem havia crido nele. Ou seja, ele estava falando para crente. Ele estava falando para pessoas que ouviam e se entregaram a Jesus e que criam nele como se ele fosse o próprio Deus, como se ele fosse o Salvador, e ele tinha todo o crédito para isso. Então as pessoas criam. Ele estava falando para os irmãos da igreja, ele estava falando para a gente, para nós, como se ele estivesse aqui agora falando com você através da minha boca, para vocês que creem em Jesus. E ele começa falando: se vocês permanecerem firmes na palavra, que é a Bíblia, ou nessa palavra que eu estou falando, vocês verdadeiramente serão os meus discípulos. Então, primeiro eu preciso crer, depois eu preciso entrar na palavra, para que essa palavra entre no meu coração, permaneço nela, e depois que eu me permanecer nessa palavra, eu me torno discípulo. Então, para ser discípulo, você tem que o quê? Crer em Jesus e permanecer na palavra. Aí a gente começa a se tornar discípulo de Jesus. Só que não para aí. Serão meus discípulos. Aí sim, uma vez que nós nos tornamos discípulos, nós começamos a conhecer a verdade. E essa verdade que é Jesus Cristo, porque Jesus fala: eu sou a verdade. E quem conhece a verdade, o que acontece? O versículo está falando: somos libertos.
Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Mas para a gente ser liberto, a gente precisa crer, a gente precisa permanecer, a gente precisa nos tornar discípulo para que a verdade entre e a gente se torne livre. Não engane e não se engane com relação a essa sequência, que isso é muito importante para nós. Jesus é maravilhoso e a gente não pode inverter essa ordem. Nós já cremos, você pode dar um glória a Deus? Amém. Você já creu no Jesus. Você permanece na palavra? Amém. Você é um discípulo? Olha. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Aí agora é um processo de cura, de tratamento, de discipulado, de quebra de paradigmas, de tudo quanto é treco ruim que a gente vai acumulando, e Jesus vem tirando, é o processo do discipulado, e aí a gente vai conhecendo a verdade, e essa verdade vai nos libertando. E eu quero falar sobre discípulos. Vocês sabem que vocês falaram que querem ser discípulos. Amém, glória a Deus. Você sabe o que é discípulo? Discípulo é aquele que recebe discipulado, tem disciplina, recebe disciplina. E não sei quem que é do exército aí, né? Disciplina. O que é disciplina? É acordar cedo, é fazer o que você não quer, é fazer, a gente se torna um nada e a gente só recebe ordens e tem que executar as ordens. Isso é ser disciplinado, receber disciplina. E o discípulo é esse cara que recebe isso. Por isso que quando falo, quer ser discípulo? Amém! E aí, amém? No final, no final da pregação nós vamos perguntar amém de novo, hein? Nós vamos ver se esse amém vai estar bom ou não, hein? Vai puxar para nós a responsabilidade. Então, o discípulo é aquele que recebe instrução de outra pessoa, é aquele que segue as ideias do outro, é aquele que está aberto, imita os exemplos do outro. Isso é ser discípulo. Quando a gente é discípulo de Jesus, a gente imita Jesus, a gente fala como Jesus, a gente anda como Jesus, a gente se veste como Jesus, a gente cheira Jesus, perfume de Jesus, a gente se torna parecido com Ele. Isso é ser discípulo. E qual que é a condição, então, para nos tornarmos discípulos? Parecer com o nosso mestre, parecer com Ele, bem instruído, firmes na palavra. Igual o texto que a gente leu aqui em João, a gente começa a conhecer ele com mais intimidade, e a gente começa a conhecer a verdade, e a verdade é essa que transforma a gente, nos tornando libertos desse mundo. E Jesus falou uma coisa: preguem o Evangelho, façam discípulos. Não é essa uma ordem? Preguem o Evangelho, façam discípulos, batize-os, por isso está vindo até o batismo aí. Só que qual está sendo o grande problema, o grande lance? A gente só está pregando, mas não está discipulando. Pregar, glória a Deus pela pregação, glória a Deus para você levar Jesus, levar o Evangelho para as pessoas, e falar as boas novas, e a pessoa ser convertida, glória a Deus. Igual outro dia aqui, fiquei até emocionado, falei de Jesus para uma pessoa muito querida, ela aceitou Jesus, se derramou ali, glória a Deus. Mas eu preciso discipular essa pessoa. O discipulado é o processo. Só que a gente prega e não discipula. E é aí que está o problema. Eu me lembro aqui de um jovem, eu conheço um jovem que se converteu aqui na nossa igreja. Fazem uns 5 anos. Começou a frequentar ali a escola bíblica da minha classe. Foi batizado. Só que aí começou a trabalhar, começou a não vir mais na igreja, e nós perdemos a oportunidade de discipulá-lo. Sumiu o cara. 5 anos depois, estou ali, num domingo à tarde, aparece o cara, com a criança no colo. Ué, quem que é? Meu filho, pô. Falei, cara, como assim? Falou, não, Ramar, eu estava aí na igreja, frequentei a igreja, foi bom, fui batizado, glória a Deus, mas acabei esfriando, saí da igreja, fui tanto de treco aí, tanto de lugar, fui para o espiritismo. Aí conheci uma dona lá, que fez tudo comigo, meu filho. Engravidei a mulher. Engravidei,
está aí meu filho, eu estou arrependido, mas engravidei ela, e agora minha vida mudou, e está esse treco todo. Um cara, irmãos, que creu em Jesus, um cara que foi batizado, um cara que tinha toda a perspectiva para crescer, mas nós falhamos no discipulado dele. Ele foi embora da igreja, agora está arrependido. Tudo bem que tem certas coisas que fogem do nosso controle, mas isso é o problema de só querer pregar e não discipular, entendeu? A gente perde as pessoas. O discipulado é que dá engajamento, é que faz crescer, sabe? A gente precisa disso. É muito sério isso para nós. E a nossa responsabilidade, conforme está o texto, é fazer discípulos. É uma responsabilidade que cai sobre nós. E o discípulo é aquele que imita o mestre, é aquele que faz o que o outro faz. Ele segue um exemplo. 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores. Vamos ler aí? Tornem-se os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha que palavra maravilhosa e impactante. Olha que palavra linda. Eu posso dizer o seguinte para você. Paulo que escreveu, ele falando lá à igreja de Coríntios: tornem-se meus imitadores. Porque existe uma situação que é o seguinte, para o discipulado, ele precisa ter alguém aqui, para ele ver como que é. Depois que você já está há um tempo nessa estrada, você já consegue ir sozinho. Mas nesse primeiro momento, ele não vê Jesus. Nesse primeiro momento, Deus está muito distante ainda, apesar de já ter se entregue. Ele precisa de alguém perto para copiar os passos. E essa pessoa tem que ser alguém que tenha essa conduta e essa responsabilidade. Ei, olha para mim, me siga, eu vou te mostrar como que é. Isso é muito lindo quando você tem esse culhão para chegar e falar assim: olha para mim, velho. Quando você se põe assim nesse lugar de exemplo, a responsabilidade cai sobre a gente. E aí, filho? Você tem culhão? Então Paulo fala: me imitem, como eu imito a Deus. Olha para a minha vida. Eu aceitei a Cristo, eu permaneci na palavra, eu me tornei discípulo de Jesus, eu conheci a verdade e hoje eu estou liberto, dá certo. Olha para mim que vai dar certo a sua vida também. E é isso, cara, que a gente tem que fazer com as pessoas. Andar e servir a Deus. Fala assim, é muito simples, olha. Não cria confusão não, fala assim: olha só para a minha vida. Olha do jeito que eu oro, olha do jeito que eu louvo a Deus, olha como eu vou para a igreja, olha como eu leio a palavra. Só faça o que eu faço, que já está bom. É essa a nossa postura, é isso que a gente tem que fazer. Aí eu te pergunto, você tem coragem de falar isso para alguém? Você tem coragem de falar isso para o seu patrão? Ô patrão, olha para a minha vida, olha como eu trabalho, olha como eu amo Jesus, faça como eu faço. Você tem coragem de falar isso para sua esposa, para o seu marido, para seus filhos? Olha a minha vida, olha para mim. Ah, pai, mas eu não sei não, faz o que eu faço. E esse é o grande problema hoje também, que além de não discipular, a gente não quer ser modelo para ninguém, a gente quer só falar, e as pessoas estão olhando só as atitudes, não é o que a gente fala. Os nossos filhos estão olhando as nossas atitudes, e os exemplos arrebentam, velho. Quem é palavra? São exemplos. Então assim, por que você não tem coragem de falar? Não responde não. Por que você não tem coragem? Porque você não quer ter uma responsabilidade, você quer estar livre. Eu quero fazer esse desafio para você hoje, irmãos. Sai daqui com esse desafio. O Espírito Santo está falando através da minha boca para os seus ouvidos. Faça esse desafio. A gente precisa fazer esse desafio. A gente precisa cumprir isso. Eu ouvi uma época que transformou minha vida. Pastores mais antigos aqui, pastor Moisés vai se lembrar. Há mais ou menos, quando estava instituindo a célula aqui na igreja, uns 23 anos atrás, mais ou menos. Eu me lembro que o pastor Rubens, em todo encontro de célula, ele falava: olha para a minha vida, olha como eu faço.
ficou mais fácil para mim, cara. Viu, pastor? Ele falava todo encontro de célula aqui: ei, olha para mim, olha como eu faço, olha como eu presto culto, olha como eu sou generoso, olha como eu faço com a minha família, olha como eu louvo a Deus, olha como eu amo estar na presença do Senhor. Olha para mim, é fácil, não olha para mim por enquanto, depois você olha para Jesus, mas olha Jesus em mim. É mais fácil para nós. E foi fácil para mim entender. Quando eu olhei para ele, eu comecei a andar nos passos dele, a começar a entender. E ele falava isso revolucionou minha cabeça na época. Comecei a entender outras coisas, abriu o horizonte para mim, porque eu achava Jesus tão longe, cara. Tão longe, tão espiritual. Mas hoje a gente sabe que Jesus está aqui, né? Então, depois de maturidade, a gente começa a entender que Jesus está aqui, pertinho. Hoje eu vivo fácil. Mas o recém-convertido, que precisa discipular, precisa ver Jesus em nós, senão vai se perder, igual esse rapaz se perdeu aí. E Paulo escreve isso para a gente fazer. Ele fala aqui em Filipenses 4:9: tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponha em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Olha Filipenses aí. Aí a gente pensa assim: mas esse texto aí foi Paulo que escreveu, super homem, super Paulo. Ele tinha uma capa, ele voava, irmãos, prova de bala. Você acha que Paulo voava? Você acha que Paulo era prova de balas? Era gente igual a gente. E se ele escreveu isso aqui, eu vou mais além. Eu vou trazer uma outra visão a respeito desse texto. Paulo foi usado, a pena de Paulo escreveu, mas o Espírito Santo falou através de Paulo. Aumentou o nível agora, hein? Não foi Paulo que escreveu, foi o Espírito Santo que está falando para nós através da pena de Paulo. Seja exemplo. Vera, é isso aí, aprendam o que vocês receberam de mim. Ou seja, seja exemplo, se coloque à disposição. Mas a gente pensa assim: eu não consigo. Não, cara, eu quero te fortalecer hoje. Você é capaz, você tem o Espírito Santo em você. A gente está estudando tanto sobre o Espírito Santo nos fortalece, nos dá disciplina, encorajamento. E isso foi escrito, foi para a gente fazer, porque dá certo. Chega lá para o seu patrão e fala: me imita. Chega para os seus filhos e fala: me imita. A partir de hoje você vai falar: me imita. É isso aí, se tornar isso. E eu tive aqui um jovem que eu fiz o teste também. Eu sempre faço os testes lá na escola bíblica, às vezes eles nem sabem. Mas eu falei: eu quero que vocês me imitam na conduta. Falei como Paulo falou: imita Cristo, quero que vocês imitam. Aí falou: Maia, mas aí você joga a responsabilidade em você, né? Eu falei: claro. Aí ele falou mais, garoto esperto, não vou falar o nome dele não. Está na mesa de corte aí hoje. Uai, mas se você fala que é para te seguir, você joga a responsabilidade em cima de mim também. Falei: lógico. Uai, eu vou dar um exemplo. Agora você também tem que dar um exemplo. Vamos caminhar junto nessa história aí. É assim que a gente tem que fazer. Então assim, não fica com vergonha. Não fica sabendo, porque você sabe mais do que eu, você pode. Não, para. A gente é o mais humilde de todos aqui. Como Paulo escreveu lá em Coríntios. Dos apóstolos eu sou o mais raso, mais humilde. Dos santos eu sou o mais humilde. Dos pecadores eu sou o pior deles. É isso, cara. Humildade. Eu estou falando isso com humildade. Chega para alguém com humildade e fala: olha para a minha vida, velho. Me siga. Aí eu te pergunto: por que sua família, às vezes, toda não aceitou a Cristo Jesus ainda? Talvez esteja faltando essa postura. Ou talvez ninguém chegou para você e falou do jeito que eu estou te falando. Seja um imitador de Cristo e faça com que eles te imitem. Porque na prática não é assim que acontece. Na prática: ô pastor, ora pelo meu filho aqui, para ele se acertar na vida. Ora pastor, pelo meu filho aqui que está perdido.
para ele ser salvo, ora pastor, o pastor vai orar, com amor, vai orar, mas talvez esteja faltando só isso na sua casa, você se posicionar, se posicione, irmão, e quando a gente se posiciona, a gente é motivado a ler a Bíblia, a gente é motivado a buscar na palavra de Deus, a gente é motivado a ter uma conduta diferenciada em casa, a gente é motivado a orar, porque hoje eu vou orar por quê? Não tem nem motivo para oração. Então não existe o melhor ensino no mundo que a demonstração. Você pode falar isso comigo? Demonstração. É o maior ensino que nós temos. E Paulo, quando ele fala isso, ele se coloca nessa posição. Olha para mim. Então eu não me esqueço também porque eu trabalho através de demonstração. Cristo em mim, e Cristo estando em mim, eu trazendo para mim a responsabilidade, quem está do meu lado vai ver Cristo em mim e ele também é transformado. E o outro também é transformado. E o cara que é transformado. Vocês estão percebendo o processo aí? Então é isso. O pastor uma vez também pregou sobre um tema que eu achei fantástico. Os músicos aí vão entender mais assim do que talvez o cara que não é músico. Mas, não sei se você sabe, todas as notas de um piano são afinadas por causa de uma nota. Essa nota é a Lá. Nota Lá. A nota Lá do piano afina todas as outras cordas. São quantas teclas no piano, Jonatas? Tem mais de 80 teclas, sei lá. Todas as notas são afinadas a partir de uma que se chama Lá. Essa nota é a base. Jesus é o nosso Lá. Aqui. Jesus é o nosso Lá. Jesus me afina e a partir daí eu afino o outro. E assim é o processo de afinação. Um com o outro. E aí é o processo que cresce. Então eu chego para o Rony, por exemplo, Rony, olha, imagina que eu sou Jesus. Claro que eu não sou Jesus. Vou melhorar. Imagina, eu sou imitador de Jesus. Olha para a minha vida. Olha para a minha vida, Rony, e faça o que eu faço. Beleza? Beleza. Aí o Rony vai fazer. Aí o Rony vai virar para alguém perto dele e falar, olha para a minha vida. Olha como eu faço. E assim é a afinação. A gente precisa estar afinado no reino de Deus, para que Deus possa tocar as melodias maravilhosas através de mim. Nós somos instrumentos de Deus. Mas o instrumento tem que ser afinado, senão você acha que toca alguma coisa? Você acha que instrumento desafinado toca alguma coisa? Eu trouxe o meu instrumento. Eu vou tocar aqui uma música. Presta atenção, hein? Você acha que está afinado ou desafinado? A alegria está no coração. Está desafinado, não está? Mas aí você tem que afinar o bicho. Está afinando aí, mais ou menos? Faz de conta que tá, mas não tá. Mas só que, afina, cara. Afina. Ixi. Estourou. Por que estourou? Apertei demais, né? A gente força as pessoas, às vezes, a entrar numa afinação. Só que o que acontece? Racha. Toma cuidado, irmãos. Está cheio de crente radical aí, que o novinho da fé chegou, você quer afinar um instrumento na marra. E aí você aperta, tem cordas que demoram para ser afinadas. Existem cordas que demoram. Tem 27 anos que eu estou sendo afinado. Tem corda que insiste em desafinar, Sérgio. E aí tem que vir um cara aí devagarinho, todo dia. Então para de bobagem, ô crente radical, que eu não tenho paciência com você. Tenha paciência
com os mais jovens, senão racha. E eu vou falar na nossa linguagem, o crente racha fora da igreja. E aí, depois que rachou? Aí você precisa de um especialista. O piano aqui está cheio de corda. Se você apertar e arrochar demais, vai estourar. Só que você vai precisar de um especialista para vir lá de São Paulo, para trocar a corda, para afinar direitinho. E aí vai demorar, é um processo longo. Depois que você arrebenta o cara, cheio de gente que fala, pastor, e agora? Agora a gente precisa de um especialista. A gente precisa de um cara que é ultra paciente para falar com ele. A gente precisa de um cara que é ultra espiritual, ultra cheio do Espírito Santo para falar com ele. E isso vai ser um processo, vai demorar aí 1 ano, 2 anos para o cara voltar para a igreja, se voltar. Então cuidado com os arroxos, irmão. É importante, um pouquinho de cada vez. A pregação aqui no púlpito é uma afinação, pouquinho de cada vez. Mas você já viu quando o pastor racha? Você fala, eu não volto mais naquela igreja. Você vai rachar igual aquela corda ali, filho, ó. Então vamos tomar cuidado com isso. Vamos tomar cuidado, e Paulo fala para a gente ter paciência. Eu vou pular isso aqui, vou ler Romanos 15, 1. Acha aí para mim, Davi. Eu vou pular porque o tempo aqui já foi. Romanos 15, 1. Nós que somos fortes, fala nós, fala eu, sou forte. Então nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ou seja, irmão, paciência. Tenha paciência com os mais fraquinhos. As cordinhas mais finas, os mais recentes, são que estouram com mais facilidade. E em mim você pode bater, irmão. Eu já sou uma corda mais rechonchuda. Pode apertar. Mas o cara mais fininho vai devagar. Não puxa a corda toda de uma vez, não, senão vai estragar. Então toda pregação é uma forma de afinar a gente. Literalmente ou não. Eu estou sendo literal aqui. E eu não posso deixar de terminar essa pregação sem dar uma afinadinha. De leve, né, irmãos? Porque senão você racha fora. Eu quero falar porque um jovem essa semana me procurou pedindo um negócio. Ele falou assim, Ramaia, eu queria que você me desse uma carta de, quando você vai para o emprego, você pede uma carta de recomendação, você como pastor de jovens, você faz uma carta para mim? Eu falei para ele, não, de jeito nenhum, vou botar meu nome aí na coisa. Mas por quê? O cara assustou, né? Olha, por quê? Eu não te vejo na igreja, você não frequenta a escola bíblica, você sumiu da pandemia, quando vem para a igreja chega fora do horário, estou doido. Como que eu vou te dar uma carta de recomendação? Como é que você vai ser lá nessa empresa? Eu não vou botar meu nome na reta, não. Agora, se você viesse para a igreja todos os dias, e vem, e com os horários, e que faz, aí sim, eu vou com você lá no chefe, e falo pessoalmente a seu respeito. Então, cara, vamos ficar atentos. É só uma puxadinha para terminar. Porque Deus age através das pessoas que nós conseguimos demonstrar compromisso para nos abençoar. Quando a gente não demonstra isso, não tem jeito, cara. É só uma puxadinha para não deixar de falar. Amém? Pastor Cláudio, por favor, conduza conosco aqui esse momento. Acabou meu tempo, irmão. Vamos orar.